A palavra de Deus hoje vem falar dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 1 ao 8. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, sem exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observavam grande luto por causa dele. Saulo, porém, detestava a igreja, entrava nas casas, arrastava para fora os homens e mulheres para atirá-lo na prisão. Entretanto, aqueles que tinham dispersado por toda a sua parte, pregando a palavra, Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhe o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, todos unânimes escutavam, pois viam milagres que ele fazia. Muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos, numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria daquela cidade. A palavra de Deus fala da grande perseguição que tiveram com os apóstolos depois da morte de Santo Estevão. A palavra de Deus diz que todos ficaram dispersos. Gente, um inimigo, um perigoso inimigo é a pessoa ficar disperso. O que é a pessoa ficar disperso? Disperso é aquele que eu tenho aquela vida de ir para a igreja, de servir a Jesus Cristo, e eu começo a me dispersar, sem perceber. Eu começo a não ir mais com constância, não começo mais a ter fidelidade, vou me acostumando, vou me esfriando. E o demônio, ele vem para cima de mim. Porque ele sabe que a pessoa dispersa, ele pesca, ele pega e ele tira. O inimigo de Deus sabe que muitas vezes uma pessoa fiel, dificilmente ele derruba. Ele vai o quê? Enfraquecendo ela, desanimando ela, ele vai de uma maneira dispersando ela. Toda dispersão tira dela o seu foco em Cristo. Por favor, não se disperse. Se você dispersar, você vai cair. Aqui diz que todos dispersaram. Mas aí, e ali tinha um homem que ele o perseguia, ele tinha raiva, diz a palavra de Deus. Ele arrastava as pessoas e mulheres de homem por fora, dentro de casa, ele levava para a prisão. O nome dele era Saulo. E com o tempo se tornou Paulo. Aquele homem que perseguia se tornou um pregador da palavra de Deus. De perseguidor se tornou ser perseguido. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele tinha raiva e com a presença e com a aparição de Jesus se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Mas olha como é as coisas. Apareceu um homem chamado Felipe, um homem cheio do Espírito Santo. Aí multidões ia atrás de Felipe, não atrás de Felipe, mas atrás de quem Felipe levava. A palavra de Deus diz que milagres de Deus aconteciam no meio daquele povo através de Felipe. E a palavra de Deus diz que o povo escutava, porque Felipe era usado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que muitos paralíticos foram curados. Aí o que diz aqui a palavra? Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Numerosos, multidões. E diz mais, e grande alegria naquela cidade, um povo escutando a palavra de Deus. Homens usados pelo Espírito Santo, ele não dispersa. Como dispersaram? Felipe não. Felipe pregou, e levou o Espírito Santo, e Deus manifestava, e Deus usava ele. Por quê? Porque ele não deixou de ser disperso. Quando a pessoa vai à igreja e fica disperso, ela cai, ela volta vazia. Uma das coisas que eu não gosto de ficar na porta da igreja, porque a pessoa fica na porta da igreja, ela fica olhando quem passa, qualquer barulho incomoda, ela dispersa. Uma pessoa que tem aquele dia de orar todo dia, começa a deixar de orar, ela vai se dispersando. Uma pessoa que abandona, vai afastando os seus companheiros. A pessoa que está no fogo, nas tochas, as bichas pegando fogo, se afasta e se dispersa. Você não se renunciar, você vai se dispersando. Você lê a palavra e deixou de ler, você vai se dispersando. Você cai. Nós deu um exemplo de Felipe. Felipe não dispersou, Felipe pregava e levava, o numeroso era curado, numeroso, diz que muitos eram possuídos pelo demônio, era curado, era expulso, porque Felipe era o quê? Fiel. Fogo do Espírito, homem fervoroso, homem de Deus, homem que tinha fé. E Deus, olha o que Deus fez.
Deus mudou a vida de um homem que perseguia, que era Paulo. O que quer dizer? Está disperso? Faça como Saulo. Mude. De disperso, de frio, de perseguidor, venha ser a pregador, a servidor, a servo e homem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.